Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fred Talk, nosso podcast aqui onde nós conversamos sobre empreendedorismo, negócios, trazemos aqui pessoas que podem ajudar você no seu negócio a prosperar ou inspirar com as histórias que nós trazemos aqui no nosso podcast. Hoje, podcast muito especial porque eu tô aqui com um amigo meu, com dois amigos, né? Com o Samir Chuluk, olha que sobrenome chique, né? E com o Thiago Carlone, o Samir, que é o rei hoje da marcenaria corporativa, hoje atende aí grandes marcas. Visitei, inclusive, tem um vídeo no nosso canal, lá no TikTok, de uma visita que eu fiz na estrutura dele de fabricação de marcenaria focada no corporativo. Então, se você está pensando em abrir um negócio, essa é uma parte importante, né? É uma parte custosa, muitas vezes, do projeto, e você precisa de um parceiro para que você não tenha dor de cabeça. Então, por isso que a gente traz esse conteúdo aqui. E o Thiago, que é um arquiteto focado também no mundo corporativo, atende gigantes do mercado e é um nome hoje conhecido. E com certeza você já deve ter entrado em alguma loja ali que tenha algo, que tenha o talento do Thiago ali empenhado naquele empreendimento. Então, tenho certeza que vai ser muito produtivo para nós e eu queria primeiramente agradecer a presença de vocês. E a gente sempre começa o nosso podcast, já passar a bola para vocês, entendendo um pouco aí da história, da caminhada empreendedora de vocês, aí um resumo de como vocês começaram, de como vocês, né, iniciaram a caminhada empreendedora de vocês e por que chegaram, né, aonde chegaram hoje e escolheram essa profissão. Quer começar, Thiago? Então vamos lá. Bom, Fred, primeiro, obrigado pelo convite. Vou fazer um breve resumo aqui da minha trajetória. Eu fui um arquiteto que me apaixonei pela arte do varejo, né, por essa parte de arquitetura do varejo. E desde o meu primeiro estágio, eu trabalhei em empresas com foco em varejo. Então, eu trabalhei sempre nas maiores empresas, na época que eu tive oportunidade. Então, eu comecei minha carreira através da Vivara. Da Vivara, eu fui para o Carrefour. Do Carrefour, eu fui para a Parmalat. Da Parmalat, eu fui para a Hering. E trabalhei na Chili Beans, né? Então, eu trabalhei do lado de lá. Eu trabalhei como arquiteto da franquia. E em 2016, eu resolvi mudar de lado. Resolvi empreender também. E aí, eu resolvi ter o meu próprio escritório, né? Sabendo das dores, das demandas que eu tinha, né? Estando lá, sendo o cliente, e aí agora, né, passando a atender esse cliente, eu configurei um modelo, né, de escritório para poder atender as redes de franqueadora ou os empreendedores que querem começar a criar um negócio. E aí a gente traz toda a expertise das marcas grandes para uma marca menor e por aí vai. Legal. Pô, legal. Então, você trabalhou em grandes marcas, trabalhando internamente na parte de arquitetura. Exatamente. Chili Beans, por exemplo, você chegou a participar do desenvolvimento dos quiosques dele, porque os quiosques eles são bem marcantes. Né? Na verdade, assim, dentro da franqueadora, normalmente a gente contrata o escritório para poder criar um tipo de conceito, tá? Então, a gente contrata um escritório fora, que é o que o meu escritório hoje faz, e aí ele cria esse conceito, e aí dentro da franqueadora a gente cuida muito mais dessa parte de implantação, né? E também de adequação, porque a gente tem budget, shopping, aprovação, enfim. Eu te digo que, assim, durante esses anos que eu trabalhei, foram cerca de 900 lojas implantadas, assim, né? Então, foram muitos projetos, assim. Chegou ano... A gente teve ano de fazer 150 lojas por ano. Uau! Então, foi um volume absurdo, assim. Óbvio que isso acontece com as marcas que têm mais tração, mas todo mundo tem espaço ali para crescer, né? Legal. E você, Samir? Vamos lá, Fred, queria agradecer também pelo convite, para a gente poder estar falando um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Madre Terra. Hoje a gente é uma empresa focada também no varejo, assim como o Thiago, então a gente atende a grandes marcas, a gente atende elas com lojas, com quiosque, trabalhando sempre no ponto de vendas, né? E é muito legal a história da Madre Terra, porque não é uma história longa, é uma história recente, mas uma história de muito sucesso, até então, de muito trabalho. Iniciei minha empresa, eu tinha uma pequena distribuidora de produtos para marcenaria, então a gente vendia para alguns marceneiros e eu estava com muita dificuldade de recebimento e acabava pegando máquinas, acabava pegando material de volta e
e foi acumulando isso dentro da minha outra empresa, máquinas. E eu tinha uma moça que trabalhava em casa, que o filho dela era um marceneiro, e ele sempre falava, pô, Samir, você tem as máquinas aí, vamos fazer uma cozinha, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer, isso é bom. E eu sempre relutei, até que um dia eu tomei mais um novo calote, eu liguei para ele e falei, olha, vamos fazer esse negócio, porque eu tô com tanta raiva, porque eu tava tomando tanto calote, que aí abrimos a Madre Terra, fizemos uma cozinha, nessa época a gente começou com um residencial, eu fiz uma cozinha, aí depois dessa cozinha eu falei, sobrou uma grana legal, eu falei, pô, até que tem margem, né, é um negócio bom. Aí uma conversa de boteco com dois amigos, inclusive um baita do empresário aqui da cidade, um cara muito bacana que me deu muita força no começo da minha empresa, fiz diversas coisas para ele na empresa dele. Ele falou, meu, continua, faz aí, eu tô fazendo 12 casas para alugar, faz as 12 casas para mim, eu tô precisando dos móveis nas 12 casas que ele tinha para fazer. Aí fizemos as casas, fiz coisa no trabalho, comprei máquina, então, pô, me endividei na época para comprar máquinas, para acelerar o serviço, e daí não parou mais, até que um dia a gente fez um quiosque para um shopping, né? Desse quiosque veio outras indicações e a gente começou a trabalhar mais com o pessoal do varejo. Até que grandes marcas começaram a procurar a Madre Terra e hoje, em 6 anos, a gente teve um crescimento muito, muito absurdo, um crescimento muito bacana. A gente tem muito ainda para crescer. Você conheceu o espaço físico, você conheceu o terceiro espaço físico e agora o quarto espaço físico nosso. Aquele que eu conheci já era a terceira expansão? Aquela era a terceira expansão. Comecei vamos dizer, em 100 metros quadrados, fui para 300, fui para 1.000 e agora a gente está em 5.000 metros. Hoje a planta da nossa fábrica em 6 anos, né? Então a gente saiu num faturamento aí de R$50 mil, hoje o faturamento anual aí beirando perto aí de 8 a 9 milhões de reais. Então, assim, a empresa cresceu muito. Agradeço também a todos os meus clientes. Tem muito também do trabalho que a gente faz em parceria junto com o Thiago, que também me traz marcas boas para a gente poder trabalhar. E hoje, graças a Deus, a gente está sendo uma referência. Hoje as pessoas procuram a Madre Terra porque sabe que ali a gente entrega no prazo, a gente tem qualidade no nosso produto. Então, hoje, estou muito satisfeito com a empresa. É lógico, a gente tem muito ainda a evoluir, a gente tem muito a crescer. O mercado, ele exige isso. Esse ano aqui, a gente vai beirar de 100 unidades. Então, a gente entrega uma unidade a cada quase 3 dias. Então, é um mercado que exige muito. E a gente está com alguns clientes aí, né, Thiago? No caso da Biscoitê, que vem muito forte agora nesse semestre. Então, a gente está aí com muito trabalho, graças a Deus. E contando aí também com a indicação que o Fred vai trazer aí para a gente, que o Thiago sempre traz para a gente. E que os seus clientes, quando precisar, pode estar procurando a gente também. Que legal. E você estava falando, né? Você começou com residencial e depois decidiu focar no corporativo. Por quê, né? O que você enxerga hoje aí? Você acha que hoje na parte residencial você tem muita concorrência, por isso que você foi para o corporativo? O que te levou a focar no corporativo? São diversos fatores que fazem eu optar pelo corporativo, né? Pelo retail. Porque uma que o cliente que eu lido é um empresário. E a visão do empresário é diferente da visão de uma dona de casa, né? Uma que eu sempre fui um cara que trabalhei com vendas, então trabalhei em multinacional, fui vendedor, fui gerente e gosto da venda. E o legal dessa área que eu trabalho é que eu faço venda, toda semana eu tenho vendas. Então, é diferente de um residencial que você pega uma casa de 300 mil reais, 200 mil reais e você fecha ela e, putz, tá bom, vamos fechar outra daqui a uns 30 dias. E eu gosto da venda constante, eu gosto de estar atendendo grandes clientes, eu gosto de ter reuniões para falar de negócios, desenvolver novos produtos. Então, isso é o que mais me apaixona, que mais me atrai pelo serviço de retail. Já o residencial, ele tem as suas circunstâncias, é mais complicado. Por exemplo, hoje a gente montou um quiosque,
de 100 mil reais em 2 noites, numa noite. Se eu for montar uma cozinha de 100 mil reais, eu demoro uma semana. Assim, é lógico, a margem do residencial, ela é melhor do que a margem do comercial. Isso é fato. Só que a facilidade na montagem, no processo, também é uma coisa que me atrai, né? Assim. Hoje, se eu vou montar, independente de ser um modelo de negócio de franquia, ou se eu for montar um modelo de negócio para mim hoje, vou montar uma loja, né? Uma loja de roupas, vou criar uma marca ali, vou montar uma loja. E se eu quiser deixar essa loja com cara de rede, fazer uma coisa profissional, para quando a pessoa entrar, falar assim, nossa, né? Que projeto conceito. Vamos por partes aí. Quanto que eu vou gastar? Né? Ou seja, quanto custa hoje um projeto profissional? Né? Se eu quiser me destacar hoje em relação a custos, primeiro, de projeto e custos médios aí de marcenaria num projeto desse. Não, legal. Uma boa pergunta. Hoje, assim, para a gente criar um projeto conceito, que é um conceito para uma marca, pensando que essa marca vai crescer e replicar, esses valores variam de 20 a, sei lá, 100 mil reais do conceito, vai depender do tamanho, do porte da marca, tá? Quando a gente fala de conceito, a gente está falando de diversas atividades. Então, vai desde um diagnóstico que a gente faz para entender quem é o público, ou seja, a gente está projetando para quem, qual que é o produto, onde essa loja vai ser localizada, enfim, tem diversos fatores. A gente estuda comportamento do consumidor, a gente estuda as gerações, né? Porque hoje a gente vive uma época de multigerações, né? Então, existem gerações para cada tipo de... cada geração consome de uma forma diferente. Então, tudo isso é levado em consideração para depois, sim, a gente criar um conceito, uma parte visual, e aí, sim, a gente detalhar o projeto arquitetônico, tá? Isso acontece muito, vamos dizer assim, de forma individual, né? E aí, com isso, a gente vai depois balizando essa replicação, certo? Então, eventualmente, a gente vai criar um projeto conceitual, que ficou bacana, tal, a gente vai montar a primeira loja, ficou legal. Vamos adequar aqui, ou essa loja... A gente vai fazendo uma medição, sabe? Assim, uma aferição, para ver se, de fato, tudo aquilo que a gente criou funciona ali dentro do projeto. Mas, de novo, né? São vários pilares. A gente está falando não só da parte arquitetônica, mas também a gente está falando de produto, a gente está falando de uma boa marcenaria, de uma boa execução, a gente está falando de um bom atendimento, uma série de outras coisas que envolvem o projeto. Certo? Mas a gente ali é um projeto a várias mãos, né? Eu sempre falo isso, né? A gente nunca projeta com o que o Thiago gosta. A gente estuda tendências de mercado, enfim, tudo isso é colocado ali na mesa e a gente começa a montar esse quebra-cabeça. Então, a partir de 20 mil. A partir de 20 mil. Tem marcas que chegam a pagar, grandes marcas que chegam a pagar 300 mil reais por um conceito. Legal. Depende do porte do escritório de arquitetura. Tá. Só fazendo um adendo aí que você aproveitou... Marcas que vocês já criaram aí, que passaram por vocês ali, só para a gente entender. Eu vou dar alguns cases, tá? Assim, a Biscoitê, por exemplo, é um cliente que a gente acabou se conhecendo. O cliente trouxe a nossa parceria, né, através dele. Então, na Biscoitê, a gente criou uma parte de conceito e adequação. Então, hoje a gente faz projetos replicando as lojas, né, em parceria aqui com a Madre Terra. A gente atende, por exemplo, a FON, que é uma marca que vende algumas almofadas. Aquelas almofadas deliciosas. A gente acabou de fazer um conceito para ele super legal. A gente, uma coisa interessante que a gente fez esse ano, não posso falar o nome da marca ainda, mas assim, é uma marca que ela só vende por catálogo e está trazendo isso para o mercado. Então, ou seja, ela está saindo do online para o offline. Isso é muito legal, uma tendência que acontece. Então, esses são alguns cases, né? Mas eu já trabalhei com marcas... de bebida, já trabalhei com marcas de calçado, enfim, todo tipo de marca. Tá. O Thiago fez um projeto lá, vamos imaginar que ficou 20, 30 mil reais, um projeto de uma loja linda ali de 100 metros quadrados.
Quanto que o Samir vai cobrar para montar essa... Eu sei que essa pergunta é dificílima, porque assim, depende do que... Quanto tem de estantes, de quanto vai gastar de marcenaria, mas assim, pela tua experiência, um range aí, só pra gente entender, para montar uma loja. E eu quis falar de uma loja de roupa, por exemplo, porque eu sei que aí não tem equipamentos, não é diferente de um restaurante. Então eu imagino que numa loja dessa, tirando o estoque, é pura marcenaria, né? É muito interessante, porque assim, a Madre Terra, ela não só faz a parte de marcenaria, a gente faz também toda a parte de comunicação visual, como fachada, como letreiros, todas essas coisas. Então, quando a gente fala em fazer a loja, quando o Thiago me... Por isso que é muito importante a escolha de um bom arquiteto, né? Às vezes, poucas pessoas dão valor nisso, porque a pessoa quer, eu quero mais barato, mas, pô, será que o mais barato é o viável? Não é. Então, quando vem um projeto de um grande arquiteto, de um escritório bom de arquitetura, tudo fica muito mais fácil, tudo fica mais claro. E o budget, ele vai trabalhar em cima do budget do cliente. Então, o cliente vai falar assim, posso gastar, eu tenho 150 mil para investir nessa loja. Thiago, você vai fazer um conceito e eu preciso que uma loja saia 150 mil. Então, vem muito mastigado, mas... Bom, para botar um parâmetro aqui, então, acredito que uma loja de um médio, de baixo porte para um porte, ela começa a partir de 100 mil reais, assim, eu acredito que seja de baixo para cima. Então vai gastar 20 mil num projeto ali, 30 mil num projeto, vai gastar 100, 120 mil reais na loja. Sim, já teve lojas que a gente fez que custaram 500 mil reais, tem loja que custou também 80 mil reais, né? Uhum. Mas na média é 200 mil reais, assim, uma loja assim, se o cliente quer performar bem, ele tem que investir bem também dentro do seu ambiente, porque para que ele seja instagramável, para que a exposição dos produtos sejam boas. Então, eu acredito que 200 mil reais seria um valor, hoje, considerável para ter uma loja boa, com faturamento bom e que dê retorno. Tá. Samir, uma coisa que a gente vê muito no mercado, e a gente trabalha com consultoria, então a abertura de loja, esse tipo de coisa que pra gente é nosso dia a dia, né? E a gente vê muito o cliente e as redes procurando preço, né? Infelizmente, na verdade, as pessoas querem qualidade e preço, né? Elas querem uma coisa que muitas vezes não caminha junto. Mas hoje vocês trabalham com uma marcenaria de qualidade artesanal, vamos dizer assim, né? Vocês fazem um projeto específico com a curva, com o design que o cliente quer, né? Até para ser uma coisa única. E a gente vê hoje que tem uma parte do mercado, ela está migrando para o template, para aquela coisa pronta. Hoje você tem lugares que você entra que o cara tem ali um modelinho que ele já fabrica ali 100 conjuntinhos daquele que a pessoa vem, monta e aquela coisa prática, comum, né? Igual, sem essa personalização. Mas como é que é isso em relação a vocês hoje? Você sente isso? Você sente esse mercado crescendo? Você sente que tem cliente que às vezes você perde o cliente porque ele vai para essa coisa mais template que já está pronta? Ou não? A pessoa ainda valoriza essa coisa artesanal e ainda está pagando um pouco mais para ter uma coisa exclusiva? Hoje o cliente de varejo, ele dá muito valor, né, pro nosso trabalho. Então, acredito que esse formato de negócio que está se iniciando, e tem bastante aqui hoje, é mais para a linha voltada do residencial, né, onde ele procura alguma grande empresa, ele leva o projeto dele, a pessoa corta a fita, traz tudo e ele arruma um montador e instala, né? Mas a minha linha, ela é muito artesanal, porque a gente tem que fazer um móvel redondo, às vezes a gente tem que fazer um móvel com bastante curvas, e aí vem a parte de laminação, que a gente usa muitas lâminas, fórmica, lâmina natural, PET. Então, hoje o nosso trabalho, ele é muito artesanal, ele é muito dedicado ao cliente mesmo, e como se fosse uma cenografia, né? A gente cria uma cenografia para o cliente. Então, ele é muito para o cliente. Então, quando um arquiteto, que nem o Thiago, me passa um projeto, ele é muito específico. Então, não tem como uma grande empresa dessa reproduzir isso. Porque, que eles não têm... Os profissionais que a gente tem dentro da nossa empresa, que são
desde o meu encarregado, a pessoa que me atende na arquitetura, que me assessora, são todas especializadas em varejo, são pessoas muito bem capacitadas. Então, ele não tem essa mão de obra, né? Então, eles nunca vão conseguir fazer. É lógico, vai ter clientes que vão querer uma loja mais simples, uma loja de 40, 50 mil, talvez pode ser uma opção, mas muito difícil. Eu acredito que tem uma questão. Esse é o tipo de cliente, quando a gente vai fazer o projeto, a gente já identifica. Porque ele já chega assim, eu tenho, sei lá, menos de 100 mil reais para gastar. Então, não adianta eu fazer uma marcenaria sob medida customizável para a loja dele. Eu já indico a ele, olha, vai buscar um mobiliário de catálogo, alguma coisa onde você consiga comprar pronto e montar. Então, acaba nem passando para o Samir, por exemplo. Uhum. Porque ele é outro tipo de perfil, ele não adianta. E aí, eventualmente, né, obviamente que no catálogo a gente tem algumas limitações de peça, né? A gente também especifica isso. Mas aí, a gente pode montar uma loja e aí a gente sugere, ó, faz uma ou duas peças para não ficar naquela coisa, olha, essa loja é igual a essa do lado, porque os dois compraram de catálogo. Entendi. Você personaliza um pedaço só. Um pedaço. A gente vai dando umas pinceladas ali. Uma pergunta no mesmo sentido aí que eu fiz para o Samir, aí no caso na tua atividade, a gente também vê uma banalização um pouco aí em relação a isso, né? Hoje em dia, eles falou, poxa, um projeto começa em 20, 30, mas pode chegar a 300 mil de uma grande marca. Legal, eu entendo que essa grande marca, ela está procurando uma coisa muito específica, é um trabalho de meses, né? Mas quando você vai para o cliente ali que está na base da pirâmide, e às vezes você fala assim, vou cobrar 20 mil reais num projeto, assim como na área de marketing, designer, tem uma banalização do serviço e você vai achar o cara que vai cobrar ali 2 mil, 3 mil para fazer. Qual que e eu sei obviamente, né, mas é legal você falar isso, qual que é a diferença de um projeto arquitetônico que o cara cobrou ali R$1.000, R$1.500 para fazer, para um projeto arquitetônico que a pessoa vai pagar 20, 30 mil, o que eu posso esperar receber de diferente? Fred, é o seguinte, quem busca preço não está buscando qualidade ou talvez expertise, tá querendo resolver um problema. A nossa maneira de trabalhar é um pouco diferente, né? E aí eu acho que é por isso que a gente até tem alguns diferenciais, porque é como se eu fosse um braço do cliente. Então, eu vou trabalhar com ele ali para poder entender quais são as necessidades e a gente vai costurando todas essas necessidades e tudo mais para poder chegar nesse projeto final. A gente está falando de criar um conceito, demora-se, sei lá, 3 meses. São visitas, conversas com franqueados, conversas com os donos, visita à fábrica. A gente vai pegando nos detalhes, assim. E, às vezes, a gente tem um diagnóstico, e mesmo com esse diagnóstico, a gente não consegue, ainda assim, ter vamos dizer assim, um direcionamento, um briefing assertivo para a gente poder fazer esse conceito. Então, é totalmente desleal e talvez até disruptivo a gente pegar 3 meses de trabalho e querer resolver isso em um projeto de R$2.000 feito em, sei lá, 10 dias. Né? A gente, sim, faz projetos e eu acho que um diferencial dos escritórios ou dos arquitetos que trabalham com varejo, né, assim como eu, a questão de no momento em que você entende a necessidade do seu cliente, você projeta para ele, você prototipa, você testa, isso funciona, a gente vai tentando achar soluções para poder baratear e também, dentro do escritório, para ganhar tempo de replicação. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem projetos que a gente replica quiosques, a gente acaba replicando quiosques em 3, 4, 5 dias, tá? Isso vai dependendo muito do nível de detalhamento que a gente tem. Então, um projeto, eu vou dar um exemplo de uma história que aconteceu. Eu peguei um projeto de um outro escritório, de um quiosque, que tinham 3 folhas. E aí, eu fui contratado para poder desdobrar aquele, né? Ou seja, detalhar aquele projeto, porque a marcenaria não conseguia entender o que ele estava querendo. A mão de obra, né, quem ia executar a obra, não conseguia entender. Hoje, esse mesmo projeto, que se tornou um cliente meu, tem 16 folhas de um quiosque. Então, assim, é muito trabalho envolvido. Né? Então, não tem como comparar. Né? É um projetinho de um projeto. Né? Entendi. Legal, perfeito. E a outra coisa que eu queria entender também é o seguinte.
hoje, por mais que um cliente contrate um projeto profissional com uma história de arquitetura, eu acredito que o valor desse projeto, ou seja, o quanto vai custar essa loja, quanto vai custar esse quiosque no final, é importante porque vai impactar no preço de uma franquia ou no preço do investimento. Se o investimento é mais alto, o retorno sobre o investimento também vai ser mais alto, o payback vai ser maior. Então, eu acho que essa questão de trabalhar com budget sempre deve ser uma coisa cotidiana para você, né? Mas o quão desafiador é isso? Ou seja, o budget limitado, ele acaba atrapalhando ou bloqueando ou impedindo a criatividade no seu potencial máximo? Ou seja, tem coisa que você fala assim, cara, eu vou ter que ser menos criativo aqui, ou eu não vou conseguir aplicar isso aqui, ou vou ter que ser mais criativo ainda para tentar aplicar de uma outra forma. Como é que é essa... Eu te diria que, na verdade, a gente tem que se virar nos 30, porque eu não posso criar uma loja, um projeto para uma loja que vai custar 300 mil reais e o budget é 200, porque eu vou ter retrabalho e a gente vai ter uma série de outros problemas no futuro, né? Até por conta de payback e tudo mais. Então, uma coisa que acontece, que eu acho que hoje é muito legal, é assim, a gente cria com o pé no chão. Então, eu vou fazendo uma criação com o pé no chão, e aí, o fato de eu ter um parceiro que está na ponta e que tem os custos disso, então, por exemplo, eu vou lá, crio um projeto, Samir, dá uma orçada pra gente. Olha, estamos chegando aqui, estamos passando dos 200 mil, por exemplo. Bom, que tipo de material que a gente poderia substituir? Tiago, olha, talvez essa curva, talvez esse MDF pode trocar por isso. Mas, de novo, é uma troca, é uma parceria aqui que acontece. E aí sim a gente começa a adequar para poder trabalhar nesse budget. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de exemplificar. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com um cliente que a gente quer fechar, uma marca grande, que o custo de valor metro quadrado dele está assim, inviável, está chegando a 8 mil reais o metro. A gente está falando de marcenaria, tá? De construção de loja, né? Marcenaria, obra, tal. E eles falaram assim, Tiago, a gente recebeu um escritório aqui de arquitetura e a gente pediu para a gente adequar esse projeto, né? Enfim, a gente chama isso de projeto light. E a gente percebeu que esse escritório só tirava elementos. A gente não quer que tire elementos do projeto, já que o conceito funciona. A gente quer um arquiteto que entenda como que eu consigo trabalhar com essa estética, ou seja, com essa mesma cara, adequando material, alguma coisa. Então, a gente vai no estudo, a gente estuda o projeto, vai entendendo que, de repente, um material mais nobre pode ser substituído por um MDF, alguma outra coisa do tipo, e a gente vai adequando. E aí, chegamos no budget aceitável. Tem horas que, assim, né, a gente não consegue. A gente também não pode falar que não é. E aí, a gente vai falar, não chegou em 200, chegou em 220. Legal. Aí a gente vai trabalhando em cima disso. Vocês estão tendo muita demanda, eu acho que o Samir deve ser impactado com isso, de materiais mais ecológicos, sustentáveis. Isso é uma realidade hoje em dois sentidos, na verdade. Primeiro, a realidade se o material que dito ecológico realmente é ecológico, quando a gente fala de marcenaria. E segundo, é viável financeiramente? Ou seja, ou não, cara, dobra o preço, então as pessoas acabam não optando por isso. Como é que funciona isso hoje? Geralmente tudo que é ecológico sempre é mais caro, não sei por quê. Deveria ser mais em conta, né? A gente toma algumas medidas lá dentro da fábrica para ajudar na preservação do meio ambiente e tudo, como reciclagem, né? O descarte do material e tudo mais. Mas essa questão dos materiais, ainda... Acho que o Brasil ainda está engatinhando ainda, né? Nesse segmento. Então, acho que o Brasil ainda tem muito a evoluir. Acho que o mundo inteiro tem muito a evoluir em questão de materiais ecológicos. Acho que a gente trabalha com muito material que ainda é extraído da natureza. A gente não tem como falar, né? Porque o próprio MDF, apesar de ter as grandes fazendas, né? Com material, com pinos, tudo, que é feito só para isso, né? Mas a gente não sabe se ao certo 100%
desse material, ele é colhido somente nessas fazendas ou se é fruto também de desmatamento. Então, a gente não sabe. Então, eu acho que o Brasil ainda está engateando muito com essa parte de ecologia. Acho que tem muito para evoluir. Acredito que alguns materiais que eu testei que são ecológicos não são bons. São qualidades bem ruins. Embora a gente tenha uma lâmina, né, que é a PET, que também é extraído de material reciclável, que isso, eu acho que hoje seria um material que a gente mais utiliza e que mais dá certo. E que tem um custo muito baixo também. Então, esse é o único material hoje, que é essa lâmina, que a gente usa dentro da marcenaria, que traz um benefício tanto para todos, né? Para o meio ambiente, para a marcenaria, para o cliente, porque é um custo mais barato e funciona. Você falou PET, ela é feita com Material da garrafa PET. Isso, material PET. Então, assim, então tem bastante coisa ainda que a gente precisa evoluir, né? Dentro do nosso mercado. E marcenaria é complicado a gente falar de materiais ecológicos, sendo que o material nosso é tudo extraído da natureza, praticamente, né? Uhum. Uma pergunta, Thiago. Hoje em dia, né, você trabalha com criatividade, né? Você precisa pensar em coisas diferentes. Isso existe ainda? Porque, assim, hoje em dia, você tem tudo, né? Assim, tudo que você acha que você inventou, você vai ver tem em algum lugar, ou senão você se inspira em alguma coisa. Como é que é ser criativo em 2024? Você sabe que isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que é uma tendência, é uma coisa que deixa até a gente meio, né, assim, será que a gente vai ser substituído por uma inteligência artificial? Eu te diria que, assim, a gente tem que saber usar a inteligência artificial a nosso favor, tá? No nosso caso, a gente hoje tem até a tecnologia que pode, de acordo com o prompt que a gente passa para o software, traz já até a imagem pronta, né? Só que existem algumas coisas, e eu sempre bato nessa tecla, tá? O meu trabalho também, ele tem uma questão de feeling, de sentimento, né? Então, de eu olhar o espaço e falar assim, putz, eu conversei com um cliente, eu senti isso, eu acho que o caminho é esse, eu acho que a gente tem que se balizar mais ou menos por esse caminho. Então, eu acho que assim, a inteligência artificial, hoje, a gente usa ela no escritório para poder nos ajudar a trazer referências, mas ela não vai substituir a gente. Até porque o nosso trabalho, na parte criativa, ela, né, tem muito uma bagagem cultural, uma bagagem referencial que a gente vê, a gente analisa tendências, né? Então, eu diria que a inteligência artificial ela pode servir para isso, para ajudar a gente a facilitar o processo de criação, para a gente melhorar o projeto. Mas, literalmente, dar um comando e sair uma loja, eu não acredito nisso. Entendi. Mas é possível, independente da inteligência artificial hoje, a gente se inovar, ou seja, com a quantidade... Hoje a gente tem acesso à informação, né? Antigamente, o que acontece? Era difícil uma novidade chegar até as pessoas, né? Então, você pegava cidades do interior, por exemplo, ou você conhecia alguma coisa pela televisão, ou não chegava, né? Eu lembro, meus avós, por exemplo, do interior, quando eles iam para São Paulo, parecia que eles estavam em outro planeta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem acesso a tudo, a todas as tendências. É fácil hoje criar alguma coisa assim, disruptiva, nova, nesse mercado, ou como a gente tem acesso à informação e você deve ter acesso ao que está acontecendo na arquitetura no mundo inteiro, é um pouco mais difícil você inovar? Não é mais difícil, mas eu acho que a gente tem que ter a nossa própria personalidade, né? Então, eu acho que a gente vai mesclando um pouco o briefing do cliente, um pouco da personalidade do arquiteto, né, e da equipe, e aí sim a gente usa a ferramenta. Usando os pilares, eu acredito que a gente consegue ser criativo e trazer boas soluções para o projeto. Não acho que a gente vai ser substituído, tá? Eu acho que talvez seja uma tendência ali para, talvez, de alguma forma mais rápida, trazer essas referências, enfim, essas tendências para a gente. Talvez eu acho que uma linha, talvez residencial, pode ser que tenha um impacto daqui a alguns anos. Eu acredito.
Agora, para a linha nossa que trabalha com varejo, talvez é muito difícil, porque tem muito sensorial, né? Tem Sensorial. muito A gente da mexe com gente sentidos, entender como atrair o cliente, como ter essa sensibilidade. Então, eu acho que para o varejo vai ser muito difícil, mas talvez para a linha residencial, sei lá, daqui a uns anos, possa ser que essa inteligência artificial ela se evolua para isso. Tanto que existe até os caras que cortam, então tem tudo isso, pode ser um facilitador também para esse tipo de arquitetura. Não sei, eu acredito. Eu não sei se você... É lógico que, por exemplo, o arquiteto tem a assinatura dele, tem Sim. a característica dele, como você tem a sua, ou como outros arquitetos têm também a sua forma de trabalhar, né? Sim. Pô, às vezes você olha uma arquitetura de Neymar, você fala, pô, é Neymar. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar em Belo Horizonte, pode estar em Brasília, Sim. você vai saber que tem uma assinatura dele. E eu acho que todo arquiteto ele tem esse tipo de assinatura. Mas talvez, eu acho que para uma linha residencial, talvez de interiores, tô falando mais parte de interiores, pode ser. talvez eu acho que pode ser que tenha um grande impacto no futuro. Isso. Eu acho que uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir lidar é com um cliente chato, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Como é que é isso para você, assim, por exemplo? Você tem alguma história, assim, de dificuldade, assim, para atender algum cliente? O pessoal costuma ser muito exigente nesse sentido, porque tem aquele cliente que você faz, o cara gosta de tudo, mas tem aquele cara também que você fala assim, cara, me arrependi de ter pego esse projeto, né? Como é que funciona? Eu acho que existem clientes e clientes, né? Quando a gente lida com franquia, a gente tem que levar em consideração que existe uma premissa que é padronização. É mais fácil, né? Mais fácil. Então, toda loja ela tem que ser igual, pode ter um elemento, alguma coisa com a característica. Eu vou dar um exemplo de uma questão que aconteceu com um cliente, uma marca de fast food grande. O cliente era do interior do Espírito Santo, numa cidade que tinha uma característica muito regional lá, de uma cidade, enfim, e que ela batia na tecla, eram a mãe e o filho, assim, ela batia na tecla de que ela precisava ter um painel homenageando a cidade dentro de uma loja, assim, né? E a gente falou assim, não, mas aqui é uma loja de fast food, imagina, né? Como que a gente vai juntar essas informações? Bom, foi que ela bateu o pé e escalou isso até o presidente da empresa, e aí sim ela conseguiu que o projeto, a gente simulou no 3D, enfim, uma área destinada para esse painel. Depois da insistência dela, ela conseguiu esse painel, mas assim, não é uma coisa comum acontecer. E outra, eu acho que a gente está aqui numa função de resolver a dor do cliente, né? Então, assim, eu não sei, para alguns isso pode ser chatice, né? Para outros não. No meu caso aqui, a gente tem clientes chatos, óbvio, mas a gente também tem que saber lidar que ele também tem outras coisas para fazer e tal, então a gente está aqui para resolver o problema. Então a gente está aqui para solucionar. E, obviamente, a gente vai dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, né? Mas já teve clientes assim que você mandou e tá horrível? Já. Não gostei Vários. disso. Que profissional é você? Vários. E a gente até se questiona. Putz, fala, será que eu errei a mão aqui? Não, o duro quando o projeto fica bonito, o cliente não gosta e todas as sugestões do cliente é péssimo. Então, é o que acontece muito. Você fala, não dá. Samir, uma pergunta para você. Como é que funciona? Você está em São Paulo, né? Estado de São Paulo. Um cliente quer montar uma loja ou comprou um quiosque para enviar lá para o Acre, para a Bahia. Tá longe aqui para você, né? O custo logístico não acaba inviabilizando isso? Porque eu imagino que você tem que enviar caminhão, tem que enviar profissional. Como é que você faz? É uma dor que não tem jeito. A franquia que trabalha de maneira séria, ela tem os seus parceiros homologados, que nem eu, que nem o Thiago, e elas têm que manter para que o quiosque chegue lá perfeito, como todos os outros são instalados em todos os outros pontos. Então, não tem como. É uma dor que o cara do Nordeste ele vai sentir. Não tem como. Um frete hoje é R$3 o quilômetro rodado, ida e volta. Então, se o cara vai lá 4.000 quilômetros, o cara vai pagar R$12.000 de frete.
E se for 4... E de volta, na Se verdade. for, vai para 24 mil. Pô, a gente já entregou em Boa Vista, Manaus, passa por Balsa. Às vezes fica mais caro que o próprio quiosque. Pô, tem um quiosque de um cliente meu, o quiosque custa 40 mil reais, o frete, passagem aérea, hospedagem, tudo dos montadores ficou 30 mil. Então, ou seja, ficou 70 mil. Mas é a certeza que o produto vai chegar lá de forma adequada, que ele vai ter a melhor inauguração da vida dele. Porque todas as experiências que eu vi, quando o cliente quis mudar, quis fazer de forma regional ou local, sempre deu errado. Eu nunca vi hoje dar certo. É uma coisa que assim, aí, e fica mais caro do que pagar 30 mil no frete, porque às vezes o custo de ocupação no shopping é muito alto. Então, ele tem dia 30 para inaugurar a loja. Então, dia 30 ele tem que inaugurar. E ele fazendo comigo, é certeza que ele vai inaugurar dia 30, ele vai inaugurar. Então, dia 30, a loja vai estar pronta. Agora, às vezes, ele opta por um cara regional. O cara regional não está acostumado a fazer loja. O cara não está acostumado a fazer quiosque. Aí o cara atrasou 15 dias. Só que o aluguel da loja do cara é 40 pau. O estresse, os funcionários, os dias que ficou sem faturar, o aluguel do shopping, então, isso fica muito mais caro. Então, quando a franquia opta por ter parceiros homologados, é justamente para não ter esse tipo de problema, de ter que fechar local e poder correr atrasos na inauguração. Então, isso é uma dor que, infelizmente... quem está mais acima no Nordeste, ele sente, não tem o que fazer, né? Você falou de shopping aí, né? A gente sabe aqui, porque a gente trabalha com consultoria, trabalha com as empresas, a gente sabe que shopping às vezes é uma dor de cabeça tremenda. Como é que vocês lidam com isso lá hoje? Porque, cara, você só pode entrar depois da meia-noite, tem que trabalhar naquele período, são regras para cá, regras para lá. Às vezes você pode chegar com um quiosque desse lá do outro lado do Brasil e aí faltou um... Como é que você lida com esse tipo de coisa? É difícil lidar com shopping? O shopping é complicado, porque o shopping ele começa... E às vezes o cliente não entende, né? Porque o cliente ele fala, ele chega no shopping, ele vai lá, ele aluga o ponto, ele fala, ó, quer inaugurar dia 30. Ah, dá dia 30? Então tá, o shopping fala, beleza, então o seu aluguel começa a rolar daqui a 30 dias, então dia 30. Só que antes a gente tem a parte do projeto do arquiteto, ele tem que aprovar. Depois de aprovado o projeto, vai, volta, isso leva aí pelo menos uns 15, 20 dias. E o cliente já marcou para inaugurar. Então, às vezes fica muito complicado isso, essa parte com o shopping, né? De fazer as tratativas, porque às vezes o retorno do shopping demora e o franqueado ele não entende, né? Às vezes ele acha que é culpa da arquitetura ou é o Samir que não quer fazer, porque... Mas não é, porque tudo tem um tempo. Porque o shopping, ele tem vários shoppings, às vezes é da mesma rede, mas tem algumas limitações. Tem shopping que não deixa ter cobertura, um pergolado. Tem shopping que já deixa. Tem shopping que só pode botar um totem. Então, só pode ter um luminoso. Tem shopping que não pode ter 2 TV, tem que ter uma. Shopping que não pode ter televisão nenhuma. Então, cada projeto é diferente. E é muito legal, assim. E o nosso trabalho é meio kamikaze, porque quando a gente entra no shopping, a gente tem uma missão, que é montar o quiosque e às 10 horas da manhã o cliente está inaugurando. Então, a gente tem das 11 horas da noite às 9 horas da manhã, ou quando não é 8 horas da manhã, que tem o passo de segurança já praticamente tocando a gente, então a gente tem que montar. Então, é como se fosse missão dada, missão cumprida. Então, tem marcas que a gente tem a disponibilidade ainda do shopping de estar instalando em 2 noites, mas a maioria, sim. A gente chega no shopping, faz a liberação, e é muito complicado, que às vezes eu valorizo muito minha equipe de montagem pela dedicação, pela excelência com que eles fazem o trabalho deles, né? Eu sempre destaco isso porque chega na doca do shopping, aí o segurança demora pra caramba para liberar. Nisso, tem que descarregar o caminhão com todos os móveis, né? Ele vem praticamente um Lego, o quiosque.
às vezes a doca é de um lado e o ponto de montagem é do outro. Aí você tem que subir, às vezes, quando é shopping de andar, você tem que subir com os móveis ou no elevador. Se não cabe no elevador, tem que ir aonde? Eles têm que ir carregando, subindo escada. E isso aí leva um tempo. Então, por isso que eu valorizo bastante o trabalho deles, quando eles montam, realmente, eles montam numa noite, porque não é fácil. Eu acompanhei muito no começo, eu ia muito, é que hoje eu já não consigo mais, por conta de várias atividades que eu tenho na fábrica, mas é muito complicado, assim, tem dias que, às vezes, você chega num ponto, não tem eletricidade. Às vezes você chega no ponto do shopping e não tem o encanamento de esgoto. Às vezes, você tem que esperar a manutenção do shopping ir lá, passar o cabo, ou instalar a rede hidráulica, que deveria já estar pronta, para depois começar. Já aconteceu da gente montar quiosque em 4, 5 horas. Porque o pessoal terminar de instalar a hidráulica e a gente, de forma kamikaze, instalar, porque a gente entende que o nosso cliente ele precisa inaugurar. Então, a gente tem toda essa dedicação, esse comprometimento. Mas tem muitas outras empresas que fazem diferente do que a Madre Terra faz. Eles pegam, viram as costas, tchau. Volta amanhã, troca a passagem e eu não. Eu sempre falo para eles, vá até o limite, até onde der. Quando você achar que não der, tenta de novo, continua tentando. Então, a gente é muito dedicado nessa parte aí. Mas legal. Tem essas complicações aí que eu te falei de shopping. É muito. É um mundo, às vezes, que a gente desconhece, né? Um monte de coisa que está acontecendo ali por trás, a gente nem imagina. Você chega no shopping e fala, uma loja nova, um quiosque novo, e você não sabe tudo que teve que acontecer desde o projeto, desenvolvimento, a venda de uma franquia, a instalação, o transporte. Às vezes você não imagina de onde veio, né? Quanto aquele quiosque rodou ali. Tem gente que às vezes nem saiu do estado e o quiosque ali já veio de outro lugar. Lá, né? Às vezes tem processo que já gera mais de 100 e-mails, e o franqueado nem sabe. É tanta ressalva, o quadro é monofásico, aí de repente ele vira trifásico, aí ele tem que refazer todo o projeto elétrico, aí volta pro shopping, aí o shopping demora mais 7 dias para aprovar, e vai nessa. E às vezes o franqueado ele nem sabe dessas situações que acontecem, até o quiosque dele tá pronto para funcionando, né? Funcionar. Legal. Pessoal, bom, adorei o papo aqui com vocês. Como eu falei, né? É muito legal porque a gente começa a conhecer um mundo totalmente diferente. Se alguém quiser hoje, Samir, contratar Bom, primeiro, na verdade, eu acho que o Thiago, né? Porque antes de contratar o Samir, a gente tem a parte de arquitetura. Tem que contratar um bom projeto. Já começa por aí. Se alguém quiser contratar um projeto com você hoje, qual que é o site de vocês? A gente vai deixar na tela aqui. Tá, pode entrar em contato através do site, que é www.soulretail.com.br. Tá. E vocês atendem também em todo o Brasil, né? Brasil, projetos para fora do Brasil também. Legal. Fez o projeto com o Thiago. Aí vem para mim. Aí vai para você. Aí pode procurar a gente, www.madriterra3d.com.br. Tem o Instagram também da gente, @madriterra3d. E vai ser muito bem-vindo. Pode trazer seu projeto para a gente vai executar com muito carinho, muito amor, muita atenção e dedicação. Né? Então, aqueles franqueados aí, aqueles novos empreendedores que queiram fazer um projeto bonito, bacana, pode procurar a gente aí que a gente está à disposição. Maravilha. Bom, pessoal, quero agradecer vocês que ficaram com a gente aqui no nosso podcast, agradecer os nossos convidados. Aqui são pessoas que a gente assina embaixo, a gente conhece o trabalho e sabe que se vocês precisarem, terão profissionais excelentes aí na mão de vocês. Semana que vem a gente tem o nosso podcast novamente. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais e até a próxima.